Galera, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria agora. Quanto você precisaria ter investido para viver com R$ 2.000 caindo todo mês na sua conta, sem precisar trabalhar? E mais importante ainda, será que isso é realmente possível em apenas 10 anos, começando do zero ou quase zero? Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando, pagando boleto, esperando o fim do mês e nunca para fazer uma conta simples. Quanto eu preciso acumular para que o dinheiro trabalhe por mim? Quanto eu preciso investir por mês para que, lá na frente, eu possa ter renda passiva e escolher se quero ou não continuar trabalhando? E hoje eu vou te mostrar exatamente isso. Eu vou abrir os números, vou fazer as contas, vou te mostrar quanto você precisa investir por mês para juntar R$ 200.000 em até 10 anos e transformar esse valor em uma renda passiva de aproximadamente R$ 2.000 mensais. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você participe aqui comigo. Comenta aqui embaixo qual é a sua meta de renda passiva mensal. É 2.000? 3.000? 5.000? Ou você quer viver só de renda mesmo? Quero saber qual é o seu número. Escreve aqui nos comentários porque isso já começa a mudar sua mentalidade. Agora presta muita atenção. Existe uma diferença gigantesca entre renda ativa e renda passiva. Renda ativa é o dinheiro que você ganha trocando tempo por trabalho. É o salário, a comissão, o dinheiro da venda, o dinheiro da entrega, da diária, do Uber, do iFood, do bolo que você faz para vender. Se você para, o dinheiro para. Renda passiva é o contrário. É o dinheiro que entra mesmo quando você não está trabalhando. É o dinheiro que pinga na conta porque você investiu. É o dinheiro que rende enquanto você dorme. E a melhor forma de construir renda passiva é investindo. Quando você investe, seja em CDB, LCI, fundo imobiliário, tesouro, ações ou qualquer outro ativo, o seu dinheiro começa a trabalhar para você. Ele começa a render. E dependendo do investimento, esse rendimento pode girar em torno de 1% ao mês no cenário atual. Vamos usar uma conta simples para você entender. Se você tiver R$ 200.000 investidos e conseguir uma média de 1% ao mês, isso significa R$ 2.000 por mês entrando na sua conta. Sem vender nada. Sem bater ponto. Sem depender de chefe. Alguns investimentos pagam um pouco mais, outros um pouco menos. Tem fundo imobiliário que pode pagar 1,2% ao mês em determinados momentos. Isso daria R$ 2.400 mensais com o mesmo patrimônio. Já uma aplicação mais conservadora pode render um pouco abaixo de 1%, especialmente depois de imposto. Mas a média de 1% ao mês é um número redondo que ajuda a entender o conceito. Então a grande pergunta é: como chegar nos 200.000 em 10 anos? É aqui que a maioria trava. Porque as pessoas acham que precisa ganhar muito para investir. Mas na verdade o segredo está na constância e nos juros compostos. Vamos imaginar um cenário realista. Você começa com R$ 1.000 investidos hoje. E decide investir R$ 1.000 todos os meses durante 10 anos. Agora vamos considerar diferentes rentabilidades. Se você investir em algo que renda 8% ao ano, que é próximo do que a poupança pode entregar em certos cenários, em 10 anos você teria aproximadamente R$ 170.000. Ainda não bateu os 200.000, mas já é um patrimônio relevante. Agora, se você investir em algo que renda em média 13% ao ano, que pode ser o caso de um CDB, uma LCI ou um tesouro em determinados momentos, investindo R$ 1.000 por mês durante 10 anos você chega em torno de R$ 219.000. Percebe a diferença que a rentabilidade faz? E se você conseguir 15% ao ano, algo possível em determinados cenários de renda fixa mais agressiva ou combinação com renda variável, o valor pode passar de R$ 240.000. Agora deixa eu te mostrar algo importante. Não é só sobre quanto você investe. É também sobre onde você investe e o nível de risco que você aceita correr. Existe algo chamado prêmio de risco. Quanto maior o risco de um investimento, maior tende a ser o retorno esperado no longo prazo. Isso não significa garantia. Significa expectativa. Renda variável pode entregar retornos muito maiores, mas também pode oscilar bastante. Renda fixa tende a ser mais estável, mas pode render menos. Então tudo depende do seu perfil. Mas agora eu quero falar com quem está pensando assim: eu não tenho R$ 1.000 para investir por mês. Tudo bem. Vamos baixar para R$ 500 por mês. Se você investir R$ 500 por mês durante 10 anos a uma média de 13% ao ano, você pode acumular algo próximo de R$ 111.000. Isso já pode gerar perto de R$ 1.000 por mês de renda passiva dependendo da rentabilidade futura. Agora eu te faço outra pergunta. É impossível fazer uma renda extra de R$ 500 ou R$ 1.000 por mês? Muita gente que diz que não consegue investir é a mesma que nunca tentou aumentar a renda. E eu sempre fiz isso. Mesmo quando eu era CLT e ganhava pouco, eu fazia renda extra e investia o dinheiro da renda extra. Se você faz entrega, se você vende algo online, se você faz algum serviço aos finais de semana,
é possível direcionar esse dinheiro exclusivamente para investimento. E aí você acelera o processo de construção de patrimônio. E agora vem uma parte que quase ninguém fala: inflação. R$ 200.000 daqui a 10 anos não terão o mesmo poder de compra que 200 mil hoje. Se a inflação média for de 4% ou 5% ao ano, o custo de vida vai subir. Então não adianta só investir o mesmo valor para sempre. Você precisa aumentar seus aportes ao longo do tempo. Se você começa investindo R$ 1.000 por mês e aumenta 5% ao ano, no segundo ano você passa a investir 1.050. No terceiro ano, um pouco mais. Isso combate o efeito da inflação e acelera muito o crescimento do patrimônio. Se você mantiver R$ 1.000 por mês fixo durante 10 anos a 13% ao ano, pode chegar perto de 219 mil. Mas se você aumentar seus aportes em 5% ao ano, esse valor pode passar de 260 mil. E se aumentar 10% ao ano, pode ultrapassar 320 mil. Olha a diferença que isso faz. É por isso que educação financeira não é só sobre investir. É sobre estratégia. É sobre pensar no longo prazo. É sobre disciplina. E deixa eu te falar uma coisa muito importante agora. Construir patrimônio é essencial. Mas proteger o patrimônio também é. Muita gente foca apenas em investir e esquece que imprevistos acontecem. Doença, acidente, invalidez. Se algo grave acontecer e você não tiver proteção, pode ser obrigado a mexer justamente naquele dinheiro que levou anos para juntar. Existe uma empresa chamada Aso Seguros que oferece seguro de vida com cobertura alta e custo acessível, especialmente para pessoas mais jovens. Para alguém na faixa dos 30 anos, uma cobertura de R$ 200 mil pode custar algo em torno de R$ 20 a R$ 30 por mês, dependendo do perfil. Seguro não é investimento. Seguro é proteção. Investimento é para crescer patrimônio. Seguro é para proteger o que você já construiu e sua capacidade de gerar renda. E isso faz parte de uma estratégia financeira inteligente. Agora segura comigo porque na continuação eu vou aprofundar ainda mais nos números. Vou mostrar como reinvestir os rendimentos pode acelerar ainda mais sua liberdade financeira e como você pode transformar esses 2.000 mensais em algo muito maior ao longo do tempo. Agora que você já entendeu quanto precisa acumular e quanto precisa investir por mês para chegar perto dos 200 mil em 10 anos, eu quero te mostrar como transformar isso em algo ainda maior. Porque muita gente comete um erro quando finalmente começa a ver o dinheiro render. A pessoa chega nos 200 mil, começa a receber 2.000 por mês e simplesmente gasta tudo. Não reinveste nada. E aí o crescimento trava. Se você quer que sua renda passiva aumente ao longo do tempo, você precisa usar uma estratégia simples e poderosa: reinvestir parte dos rendimentos. Vamos imaginar que você chegou nos 200 mil e está recebendo 2.000 por mês. Em vez de gastar os 2.000, você decide usar 1.500 e reinvestir 500 todos os meses. O que acontece? Seu patrimônio começa a crescer acima do que cresceria normalmente. Porque agora você tem os juros compostos trabalhando em cima do valor inicial e também em cima da parte que você está reinvestindo. Com o tempo, aqueles 2.000 podem virar 2.200. Depois 2.500. 3.000. E assim por diante. É assim que o dinheiro acelera. Existe uma regra silenciosa no mundo dos investimentos. Quem reinveste cresce muito mais rápido do que quem só consome. E agora eu quero falar sobre diversificação. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento. Pelo contrário, o ideal é dividir uma parte em renda fixa mais segura, uma parte em renda variável para buscar crescimento maior, uma parte em fundos imobiliários para a renda mensal, uma parte em ativos atrelados à inflação para proteger poder de compra. Quando você combina estratégias, você equilibra risco e retorno. Por exemplo, a Bolsa Brasileira teve anos muito fortes recentemente. Em 2025, o índice principal da Bolsa entregou mais de 30% de valorização no ano. Isso equivale a algo acima de 2% ao mês em média, embora a renda variável nunca seja linear. Em alguns anos sobe muito, em outros pode cair. O principal índice da Bolsa Brasileira é o Ibovespa, que representa as principais empresas listadas na B3. Quando o Ibovespa vai bem, significa que boa parte das grandes empresas brasileiras se valorizou. Mas renda variável exige estômago. Você precisa estar preparado para oscilações. E por isso ela deve fazer parte de uma estratégia equilibrada, não ser a única aposta. Já na renda fixa, dependendo do momento econômico, é possível encontrar títulos pagando 13%, 14% ou até mais ao ano. Especialmente quando a taxa básica de juros está elevada. A taxa básica de juros da economia brasileira é definida pelo Banco Central do Brasil e é conhecida como Selic. Quando a Selic está alta, muitos investimentos de renda fixa passam a pagar mais. Quando ela cai, os rendimentos tendem a diminuir. Por isso que eu falei desde o começo, eu estou usando o cenário atual como base.
Daqui a 5 ou 10 anos, o cenário pode ser diferente. Mas a lógica continua a mesma. Investir todo mês. Aumentar os aportes. Reinvestir parte dos rendimentos. Proteger contra a inflação. Diversificar. Agora vamos falar de mentalidade. Muita gente quer ficar rica rápido. Quer dobrar o dinheiro em 6 meses. Quer acertar a ação perfeita. Quer descobrir o investimento secreto. Mas a verdade é que a construção de patrimônio é um processo repetitivo e disciplinado. Não é emocionante. Não é glamouroso. É constância. Se você investir R$1.000 por mês durante 10 anos, você investiu 120 mil do seu próprio bolso. O resto é juros trabalhando para você. E quanto maior o tempo, maior a parte que vem dos juros. Depois de 10 anos, o jogo começa a virar. Porque o patrimônio já é grande o suficiente para que os rendimentos façam diferença real. E tem mais uma coisa importante. Quando você começa a investir e vê o dinheiro crescer, sua mentalidade muda. Você passa a pensar 2 vezes antes de gastar com algo que não agrega valor. Você começa a enxergar dinheiro como semente. E isso muda seu futuro. Agora imagina o seguinte cenário. Você continua investindo depois dos 10 anos. Não para. Mantém o ritmo por 15, 20 anos. Aí a renda passiva não é mais 2.000. Pode ser 5.000, 10.000. Ou mais. E o mais interessante é que você pode usar essa renda passiva para complementar a aposentadoria, reduzir jornada de trabalho, abrir um negócio com mais tranquilidade ou simplesmente ter segurança. Porque liberdade financeira não significa necessariamente parar de trabalhar. Significa poder escolher. Escolher se aceita aquele emprego. Escolher se muda de cidade. Escolher se tira um ano sabático. Escolher se trabalha menos. E tudo começa com a primeira decisão de investir. Eu sei que para muita gente parece distante. 200 mil parece muito dinheiro. Mas quando você divide em 10 anos e transforma em metas mensais, começa a ficar palpável. E lembra do ajuste anual nos aportes. Se a inflação média for 4% ou 5% ao ano, aumentar seus investimentos em pelo menos 5% ao ano já ajuda a manter o poder de compra do seu objetivo. Se conseguir aumentar 10% ao ano, melhor ainda. Porque aí você não só combate a inflação, como acelera seu crescimento real. Agora eu quero que você visualize isso. Visualiza você daqui a 10 anos, recebendo R$2.000 todo mês sem precisar trabalhar por isso. Visualiza sua conta com rendimentos caindo automaticamente. Visualiza a tranquilidade. Isso não é fantasia. É matemática. Mas depende de você. Depende da sua disciplina. Depende da sua capacidade de adiar consumo hoje para ter liberdade amanhã. Depende de você transformar renda ativa em ativos que geram renda passiva. Se você quer se aprofundar mais e entender em detalhes como funcionam CDB, LCI, Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações e estratégias completas de carteira, tem vídeos completos aqui no canal explicando passo a passo cada tipo de investimento. Inclusive tem vídeo específico explicando como funciona a renda fixa mais estruturada, vídeo detalhando fundos imobiliários e vídeo explicando como estruturar uma carteira equilibrada para buscar renda passiva crescente. O mais importante é você não sair desse vídeo só motivado. Você precisa sair decidido. Decidido a investir todo mês. Decidido a aumentar seus aportes todo ano. Decidido a reinvestir parte dos rendimentos. Decidido a proteger seu patrimônio. Porque quem faz isso por tempo suficiente não depende de sorte. Depende de processo. E processo, quando é repetido por anos, vira resultado. Agora me conta uma coisa. Se você começasse hoje, quanto conseguiria investir por mês realisticamente? Escreve aqui nos comentários o valor real que você pode começar agora. Não é o valor ideal. É o valor possível. Porque o primeiro passo é começar. E depois que você começa, os juros compostos fazem o resto.